presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara e das redes sociais. Bom, uma boa noite a todos, uma boa tarde ainda, né? Bom, o projeto que está para votação hoje aqui não é apenas uma mudança de lei, e isso precisa ficar claro. E que bom que o secretário de Turismo interino está presente na sessão para acompanhar e, quem sabe, se sensibilizar com os apontamentos que nós vamos fazer aqui. O turismo da nossa cidade precisa ser levado a sério. E esse projeto não é só uma mudança de lei, é a forma em que o turismo está sendo conduzido no nosso município. Com base em informações que eu colhi, esse projeto sequer passou pelo Conselho Municipal, pelo próprio Contur. Não houve deliberação, não houve votação. E digo mais, se duvidar, sequer tem registro em ata. Por isso, nós já protocolamos ofício solicitando cópia das reuniões, das atas, para a gente poder acompanhar. Estou falando bem, sequer, supostamente, porque não deu tempo de buscar todas essas informações. E isso, gente, não é só um detalhe. Isso é quebra de governança. Porque o Contur, ele não é um órgão consultivo, ele é deliberativo. Ele existe justamente para garantir a participação, o equilíbrio, a decisão colegiada, principalmente quando nós estamos falando de políticas públicas e de recursos importantes para o turismo da nossa cidade. E olha que curioso. O município, como o colega vereador Dr. Paulo já trouxe aqui, está incluindo nesse projeto novos setores para compor o conselho. Poder Legislativo, pessoal da Segurança Pública, representantes ligados ao turismo gastronômico, como o Pouso Alegre de Baixo, por exemplo, que inclusive graças ao Pouso Alegre, Jaú passou a somar o turismo gastronômico para se tornar uma estância turística e não mais município de interesse turístico. Só que esses setores tão importantes que o município está abrindo espaço, não terão direito a voto. O que está acontecendo? Eles retiram o direito do voto. E aí eu pergunto, senhor secretário, que tipo de participação é essa? Não pode passar. Como é que a Prefeitura de Jaú está levando a sério o nosso turismo? Como é que a gente pode garantir isso aqui? Vai participar, mas não vai poder votar? É apenas ocupar cadeira. Isso não fortalece o Conselho, isso enfraquece o Contur. Isso cria só um conselho de aparência, sem poder real de decisão. E um outro ponto, a centralização da presidência no secretário de Turismo. Nós sabemos que o turismo não se constrói de forma unilateral. Ele depende da iniciativa privada, da sociedade civil, da escuta coletiva. E quando você concentra o poder, você reduz a pluralidade. E quando você reduz a pluralidade, você compromete a qualidade das decisões. Elas ficam concentradas. Então aqui, vossas excelências, colegas vereadores, eu deixo um outro ponto bem importante para que os colegas possam refletir antes de tomarem a decisão do voto. Quando Jaú era município de interesse turístico, recebia cerca de R$500 mil da Secretaria de Turismo do Estado. Como hoje Jaú se tornou estância turística, o município passa a receber um aporte maior, de aproximadamente R$3 milhões. Será que essa seria uma das motivações para centralizar o controle do nosso Contur? Senhor prefeito,
O senhor já tem aí um superávit de 174 milhões, dinheiro em caixa, o senhor quer mais 3. Deixa o pessoal do Contur trabalhar. Por favor. Isso não é sobre falta de recurso. Isso é sobre respeitar a governança. É respeitar o conselho. É respeitar o turismo da nossa cidade. Nós carregamos agora estância turística. A gente tem que fazer o turismo valer na cidade. Não só ficar no título, na página do site da prefeitura. E só a título de conhecimento, será que esse guia de criação e fortalecimento dos conselhos municipais de turismo do Estado de São Paulo foi levado em consideração? Será? Está aqui, Estão aqui. Será que a Lei Complementar 1261 de abril de 2015 e a Lei Complementar 1383, 17 de março de 2023, ambas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com relação aos conselhos, foram consideradas? Será, Prefeitura de Jaú? Será? Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Bom, eu quero começar minha fala aqui pedindo desculpas e fazendo uma retratação importante. Semana passada, eu trouxe aqui um caso sobre uma criança que sofreu um engasgo na rede municipal aqui em Jaú. E eu mencionei creche. Na verdade, trata-se de uma criança da educação infantil com 5 anos. Uma etapa depois da creche, uma etapa posterior à creche. E olha, eu não tenho problema nenhum em fazer essa correção. Até para que não exista dúvida e importante esclarecer o que não foi esclarecido. Até porque eu tenho muita responsabilidade com a informação que eu trago para esta casa, com o que eu falo e com o que eu faço. Então, feita a correção, é importante destacar que não trata-se de uma creche, trata-se de uma criança da educação infantil. Porém, isso não diminui em absolutamente nada a gravidade do caso, do que aconteceu. E isso precisa ficar claro, porque nós não estamos aqui para apontar o dedo para os profissionais, não é nada disso, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para garantir que esses profissionais da educação tenham estrutura, tenham suporte, tenham capacitação. E aí eu quero refletir aqui algumas perguntas. Será que tem ADI suficiente para acompanhar as crianças na hora da refeição? Essas profissionais cuidam de quantas crianças ao mesmo tempo? Existe tempo suficiente, adequado para a alimentação, para o momento da merenda dessas crianças? Ou está acontecendo o revezamento de espaço porque não comporta todos os alunos? A verdade é que muitos servidores estão trabalhando sem condições ideais. Existem falhas estruturais, existem falhas na orientação e não adianta esconder o problema. Não adianta perseguir o servidor. O engasgo pode acontecer? Pode. Aconteceu com a minha filha, quando eu estava amamentando ela. O que não pode acontecer é o agir na situação. Isso não pode deixar de acontecer. Precisa ter preparo. E isso eu vou continuar cobrando, até porque nós temos a Lei Lucas, que foi aprovada por esta casa, e a gente está questionando a Secretaria de Educação se isto está sendo colocado em prática, pelo que a gente acompanha, e como já vimos em outros casos, como o da queimadura, em que não acionaram o SAMU, a emergência, mas que colocaram amido de milho na criança. Gente, isso não é sobre o servidor, tá? Isso é sobre o suporte que o município oferece.
Inclusive, eu estive aqui com as ADIs, dando meu apoio na luta, pelo reconhecimento da categoria, na audiência pública na última semana. Eu, colega vereador Matheus Turini, Dani Rodrigueiro, que presidiu a sessão. Nessa mesma audiência, nós falamos sobre o Descongela. O Descongela dos servidores públicos municipais. E olha que interessante, colega vereadora, pasta 323. Se eu não estiver enganada, 2 dias depois, 2 dias, o sindicato já trouxe o retorno das tratativas com a Prefeitura de Jaú sobre o Descongela. Ou seja, a gente cobra, a gente participa, a gente se posiciona e as coisas acontecem. Mesmo que na audiência só estavam os vereadores da oposição, entre aspas. Parece que nós estamos dando conta do recado, colega vereadora. E olha que a gente nem é da base. O importante mesmo é que o resultado começa a aparecer. A gente faz a cobrança, a gente dá voz para a demanda e aí a gente tem um retorno. Alguém precisa mexer esse molho. E nós estamos aqui, dispostas a mexer esse molho. Ainda sobre a audiência pública, nós também tivemos um encontro importante semana passada, véspera de feriado, na quinta-feira, tratando sobre o pessoal do autismo, das pessoas com deficiência, de doenças raras, famílias atípicas. Dali saiu um ponto importante do debate, a necessidade de reavaliar um projeto de lei do laudo único. Nós, vereadores presentes, mais uma vez, nós 3, assumimos esse compromisso de rever essa questão, porque política é sobre isso. É ouvir, ajustar, corrigir, né? Quando necessário. É importante saber como a política deve acontecer na prática. E eu faço questão de seguir isso à risca, que é dar voz, cobrar e buscar a solução real. Mas agora vamos às matérias da sessão de hoje. Bom, primeiro, a minha grande decepção com relação ao projeto do Contur, que foi aprovado. A gente fala tanto em democracia, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso acontecer, e principalmente dar voz e participação à população, à iniciativa privada, à sociedade civil, a gente tira o direito deles. Então, não tem problema. O projeto foi aprovado, mas saiba, o secretário não está mais aqui. Nós vamos acompanhar de perto, com uma lupa bem próxima. Então, atenção, senhor secretário, futuro presidente do Contur. Nós vamos acompanhar cada detalhe. Sobre as matérias de hoje. Protocolei uma indicação, 3 requerimentos. A indicação e um requerimento não tem como fugir de limpeza pública, porque não dá para fingir que está tudo bem, né? Até porque a cidade sente e está escancarado. Na indicação eu falo sobre a manutenção das margens do Rio Jaú. E no requerimento eu trato de uma reunião, pasta 319, por favor. De ações efetivas contra pragas urbanas. Está vendo essa reunião? Aconteceu no Salão Nobre. O prefeito participou sobre como combater baratas e escorpiões. Até questionaram a participação do prefeito. É importante estar envolvido em todas as ações mesmo. Em todas as ações. Essa reunião falou sobre ações. Nós queremos saber que ações são essas. Elas foram definidas, aplicadas, resolveu, está resolvendo? Porque tem escorpião aparecendo na casa do povo. E como tem? E como tem, colega vereador João Pacheco? Então a gente quer saber qual foi o resultado prático dessa reunião. Hein, senhor prefeito? O senhor participou dela. Outro requerimento trata de ordens judiciais no município. Mas antes de falar sobre esse requerimento, coloca para mim, por favor, a pasta 320 e prestem atenção, colegas vereadores e vereadora, nesse áudio. Há quanto tempo você está esperando fono para o seu filho? 10 anos. Você tem um encaminhamento?
Tem um laudo. Esse laudo está sendo solicitado uma fono e professor auxiliar. Ele está regredindo. Então, quanto mais o tempo passa, mais ele regride. Essa mãe está esperando há 3 anos para o filho passar por uma fono aqui no município. E sabe qual foi a orientação que ela recebeu? Daqui do município? Entra na justiça que você consegue por uma ordem judicial. Eita! Quantas ordens judiciais nós temos aqui na cidade de Jaú? Na educação? Na saúde? Olha o absurdo! Gente, uma ordem judicial custa muito caro. Não seria mais eficiente garantir o direito da população? Ou vai ter que entrar com ordem judicial? O outro requerimento que eu protocolei foi junto com a colega vereadora Dani Rodrigueiro sobre saúde materno-infantil, com foco na amamentação, ações, programas, uma pauta que surgiu no encontro de mulheres no mês de março. Eu recebi algumas respostas da Prefeitura de Jaú, superávit, de 174 milhões de reais, e aí vieram várias explicações técnicas interessantes sobre restos a pagar, valores comprometidos, obrigações futuras, ok, mas a pergunta que fica, e que é a mesma, se tem dinheiro, por que o básico ainda não chega para a nossa população? A conta não fecha. Obrigada, senhor presidente.